e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor habita no meio dos louvores de Israel. Onde houver júbilo, o Senhor não aguenta, o Senhor desce. A palavra júbilo significa uma alegria expressada com barulho. Quando há um coração aberto que fornece um júbilo para Deus, Ele visita nossos corações. Olha aqui, queridos, nós vamos compartilhar com vocês Atos capítulo 4. Hoje nós vamos estar diante da ceia. Todos aqueles que foram devidamente discipulados, batizaram, entendem o plano de salvação e o porquê que existe a ceia após o batismo, né? O batismo é um só. O batismo inaugura a nossa fé pública. A ceia é diversas, porque alimenta a nossa fé. Então, todos têm que entender isso de maneira mais clara e objetiva. O batismo vem primeiro, depois a ceia. Se você não foi batizado ainda, você pode nos procurar em a nossa célula, que nós queremos discipular você, te explicar o que é o batismo e explicar o que é a ceia. Estou aqui concluindo. Batismo inaugura a nossa fé pública. Por isso que Jesus batizou publicamente com João Batista e todos os seus seguidores. A ceia alimenta essa fé. O batismo, um só. A ceia, quanto a gente quiser fazer, ela traz os elementos de Cristo para a vida diária do cristão. E hoje nós vamos compartilhar com vocês essa palavra e participar da ceia. Todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor irão participar da ceia. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram o sacerdote, o capitão da guarda do templo e o saduceu. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, e chegou o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. E estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje nós somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é que esse homem está curado diante do Senhor. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, e ela se tornou a pedra angular, a principal pedra do alicerce. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podia ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não se pode negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João respondeu:
Julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer ao Senhor e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaça, eles o deixaram ir. E não tinham como castigar, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Louvado seja o Senhor. A base do nosso texto aqui, para pregação, é o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que era homem comum e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E o versículo 16, e perguntaram, que faremos a esses homens? Pois bem, você conhece um pouco o Evangelho, você sabe que isso daqui aconteceu 40 dias ou um pouco mais depois da ressurreição de Cristo, quando ele subiu. Sendo que, após a morte de Cristo, esses mesmos homens fugiram, cabisbaixo, acovardados, e se esconderam. O que ocorreu com esses homens? Nós temos aqui o exemplo de Pedro e João, mas para o livro de Atos você já vai ver todas as ações, já chama Atos dos Apóstolos. Por que eles deixaram um livro na Bíblia registrado seus atos? O que aconteceu com aqueles homens? Nós estamos aqui com um texto interessante, ó. Como Jesus transformou essas pessoas improváveis e líderes extraordinários. O que aconteceu? O que é que Deus quer fazer com esse grupo de pessoas que se reúnem pelas igrejas afora, no nosso país? Vamos falar do nosso país, nossa cidade. O que é o objetivo que ele tem? Nos colocar enfileirado para ouvir a mensagem. O que ele quer fazer conosco? Usando os dois exemplos do texto aqui, Pedro e João, nós sabemos que eles participaram da escola judaica. A escola judaica pegava as crianças de 6 a 15 anos para ver se algum deles tinha aptidão para ser um rabino, um rabi futuro. E nas 3 salas que eles passavam, eles seriam aprovados ou reprovados. E nós sabemos que o grupo que Jesus chamou, já agora com 30 anos, tinha sido reprovado na escola judaica. Eles não conseguiram decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era na escola de 6 a 10. E depois não conseguiram decorar, algum deles se passou essa fase, não conseguiu passar a segunda fase, que era decorar o Velho Testamento inteiro, 39 livros, não conseguiram. Depois a última fase, que tinha que fazer debates de perguntas e respostas, que a gente pega Jesus precocemente fazendo em Lucas, com 12 anos, discutindo com perguntas e respostas, os doutores da lei da época, eles não passaram. O boletim deles tinha um carimbo, reprovado e improváveis. Também não conseguiram pegar uma boquinha naqueles cargos que os romanos davam. Zaqueu tinha um cargo lá de cobrador de impostos, os usavam os próprios judeus. A Bíblia diz que Zaqueu era rico. Então você tinha um meio de ascensão social se você encaixava num cargo desse. Eles não conseguiram. Mas também nos submeteram à escravidão, eles foram pescar ou trabalhar de carpinteiro, saíram de cena. Mas são reprováveis. Sabe, queria dizer para você com muito amor, que aqueles que chegam no Senhor Jesus, às vezes não foi reprovado academicamente falando, mas são reprovados internamente, e não chegaria em Jesus. Tem um vazio dentro, tem as rejeições. Às vezes são pessoas inteligentes, fazendo seus cursos acadêmicos, estão indo embora. Mas eles têm um buraco dentro deles, são reprovados, eles mesmos se reprovam, psicologicamente, emocionalmente. Mas a grande parte de nós, incluindo eu, são pessoas fracassadas, que não conseguiu nem estudar. Então, as pessoas que chegam em Jesus, ele está admitindo que a sua vida ela está fracassada, ela está reprovada de alguma forma. E Jesus, com 30 anos de idade, contemporâneo deles, fez o convite que eles queriam ouvir lá dos rabinos, quando estavam de 6 a 15 anos. Jesus disse, segue-me. Então, dentro do RH judaico,
aquela avaliação psicológica que se ia fazer deles, eles não passaram. E como que Jesus se atreve a chamar essas pessoas improváveis para ser a base do cristianismo? Para ser pessoas que começaram um movimento que está aqui em nós. Você vê que é um movimento extraordinário, porque um pouquinho de lugar que você dá no louvor aí, você recebe a atuação do Espírito Santo no coração. É um movimento extraordinário. Ele tira a gente da razão, ele tira a gente da racionalidade. A gente começa a ser invadido por um movimento dentro da gente que a gente não segura. Isso começou lá no primeiro século. Isso é um movimento. E os nossos pais da fé, a base do cristianismo, eram pessoas improváveis. Olha, nós vamos tomar a ceia hoje, nós vamos pegar o pão e o vinho do mesmo mestre que trabalhou com João e Tiago, do mesmo mestre que trabalhou com Maria Madalena, com Joana, e com outras mulheres, outras Marias que tinham, que trabalhou com Paulo, e que trabalhou com a igreja até aqui. Então, hoje, ao pegar a ceia, você não pode ficar mais escravo de Satanás, o embusteiro, o enganador, que estigmatizou você como um improvável. Não pode carregar a Bíblia e se comportar como um improvável. Você não pode cantar do jeito que você cantou hoje aqui e se comportar na prática diária da vivência cristã como um improvável ou uma improvável. Você não pode, você não deve e você não vai. Porque Jesus tem uma palavra para a sua vida aqui. Glória a Jesus. Agora vamos aprender na vivência dos dois aqui, do texto, como Jesus transformou essas pessoas improváveis em líder extraordinário. Nós vamos começar no versículo 7 e 10. Vamos ver, o primeiro ponto nosso está no versículo 7 e 10. Mandaram trazer Pedro e João diante dele e começaram a interrogá-los. Com que poder ou no nome de quem vocês fizeram isso? Que autoridade vocês têm? Porque o maior problema do improvável é não enxergar a autoridade que ele tem. Porque veja bem, o improvável, quando olha para si mesmo, ele não vê nada. E é difícil ele conseguir enxergar que ele tem alguma autoridade, pois que ele segue Jesus. Os discípulos, no momento que Jesus foi preso, eles não enxergavam a autoridade neles, eles acovardaram, eles correram, e possivelmente nós também faríamos o mesmo, pois eram seguidores dele. Nós vamos acabar morrendo com medo de morrer, que todos nós temos medo de morrer. Eles não conseguiam enxergar a autoridade, porque eles não precisavam enxergar. Jesus curava os enfermos, multiplicava pão, estava com eles. Fez algum treinamento. Mas o estigma de improvável, na hora que eles fugiram, tomou conta deles. Ainda precisaram fazer uma revisão, ou uma supervisão com eles naqueles 40 dias. Mas depois que Jesus fez essa supervisão, eles estão diante da autoridade judaica, que a autoridade judaica está querendo saber, porque um homem foi curado. Se supunha que ao liquidar com a vida de Jesus, acabaria aquele confronto que havia entre os religiosos da época e o ensino de Cristo prático, que tinha resultado prático, curando enfermo, trabalhando no coração das pessoas, trazendo uma luz, uma expectativa de vida melhor no coração dos pobres da época. E eles entendiam que era um confronto para eles, já que o sistema judaico tinha virado uma mera religiosidade sem resultado prático. E eles entendiam que acabariam com isso quando matasse Jesus. E de repente um coxo, que é colocado há 38 anos, um monte de anos, em lugar estratégico para pedir esmola, do templo judaico, de repente o povo chega para fazer o seu ritualismo e aquele camarada está saltando e está louvando a Deus. Mas o que aconteceu? Nós não matou o cabeça? Nós não eliminamos? Foi esses dois aí, está andando junto com os dois. Quem é esses dois aí?
Então traz eles aqui. Em poder de quem? Que autoridade vocês têm para fazer isso? De onde vem essa fonte? Eles sabiam. Não sabia antes. Ou tinham medo de colocar em prática. Mas agora eles sabiam. E Pedro responde no versículo. Ele começa respondendo no 8. Ó. Pedro cheio do Espírito Santo. Ó. De onde vem essa autoridade? Pedro cheio do Espírito Santo. Entendeu? Você só vai conhecer essa autoridade quando você for cheio do Espírito Santo. Sabe o que significa? Ser cheio do Espírito Santo? Paulo já exorta a gente em Efésios 5,18, dizendo, não vos embriagueis com vinho. Se fosse hoje, sabe como seria esse versículo? Olha, não use nada. Nem remédio, você não precisa de remédio controlado, nem de cocaína, nem de heroína, nem de crack, nem de maconha. Você não precisa de nenhum elemento sintético, líquido, para te trazer o enchimento, ele diz no texto. Mas no texto tinha o vinho, o povo chapava de vinho fermentado, era a droga da época. Paulo fala, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E encher no original significa o quê? Olha, esse vazio seu só pode ser preenchido o dia que o Espírito Santo assumiu o governo. O Deus assume o governo através do Espírito Santo na nossa vida, ou a nossa carne assume o governo e, consequentemente, é dominada de tabela pelo inferno. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo havia estado em Pedro? Sim, ele se arrependeu. Mas o Espírito Santo não tinha lugar para assumir o controle da vida dele. Ele era um camarada nervoso, cortava a orelha da pessoa rapidinho. Ele era orgulhoso, ele era prepotente, ele dizia que todo mundo podia negar Jesus, ele não negaria. Ele não conhecia nem a si próprio, nem a estrutura emocional e mental dele. Mas agora é diferente, ó. A Bíblia está dizendo que ele está cheio do Espírito Santo. Então a sua autoridade, ela não vem de energia, de ritual, sabe? De aprender a orar alto ou baixo, não vem disso. A sua autoridade e a minha autoridade, ela vem se o Espírito Santo está na minha vida, porque ele me dá essa autoridade. Porque uma pessoa na carne não tem autoridade para nada, meu irmão. Uma pessoa na carne, ela bate numa porta para ir atrás de um serviço ou alguma coisa, ele bate na porta. Se recebeu não, ela já vira as costas e vai embora. Não tem autoridade para continuar batendo. Jesus mandou pedir, bater e buscar, mas ela não tem. Então Deus quer realizar muitas coisas, mas a gente não é cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos faz se apresentar diante de oposições, visíveis e invisíveis. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje nós somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saiba os senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é que esse homem está curado diante dos senhores. Agora, eles foram pessoas improváveis, mas agora eles têm uma procuração, eles sabem o canal do poder que eles têm. Olha, até 3 anos e pouco, a gente ora pelos quem chega, os novatos. Mas 3 anos para lá, meu irmão, nós não podemos mais terceirizar a nossa fé. Nós precisamos de crer no poder do nome de Jesus. Olha a incoerência, às vezes eu peço, eu já tenho mais de 3 anos, 4, 5 anos, mas não acredito na oração em nome de Jesus. Mas acredito que outra pessoa pode orar e Deus responder. Isso é uma incoerência. Por isso que a gente recebe oração uma atrás da outra, dos outros, e não vira nada também, porque a mesma incredulidade que eu tenho do nome de Jesus para a minha vida, vai continuar aí mesmo, inalterado. Não é porque o outro orou em nome de Jesus que vai ter resultado. O novato tem, porque ele ainda desconhece o princípio de autoridade, a fonte de autoridade. Ele precisa ser ajudado, ele é uma criança na fé. E a gente tem que orar por ele, jejuar, caminhar com ele. Mas chega um momento que cada um de nós precisamos de entender que a fonte da nossa autoridade é Jesus. É o poder do nome de Jesus. O que havia de diferente que aquele grupo de improváveis? Aqueles 2 improváveis. Eles sabiam realmente a autoridade que eles tinham no poder do nome de Jesus.
Eles sabiam da procuração. Ó. Se você verdadeiramente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem uma procuração. Você sabe o que significa procuração, né? Se eu te der uma procuração, você pode vender minhas fazendas. Pode vender minhas joias, meus carros. Viu? Essa procuração vai ser meia furada, não tem nada disso, mas é um exemplo aqui que eu estou dando para você. Perigoso ser preso, sair vendendo meus carros, minhas fazendas. Mas vem cá, é para exemplificar. Não tem questionamento, é uma procuração. Então Jesus subiu e disse, olha, esses sinais seguirão os que crêem, vou deixar uma procuração. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Pisarão na serpente. Está dizendo que pisam nessa figura satânica, exemplificada pela serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Ou seja, o mal que vem, o veneno que vem contra a gente é inutilizado. E aí termina dizendo que imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Os sinais que seguem. A gente não precisa fazer esforço, segue. Você não precisa fazer esforço para negociar no nome de quem te deu uma procuração. Ela está ali, tem autoridade. Então, quando o inferno vê a tua procuração embolorada, mas você retirou da gaveta para usar, a procuração de alguns cristãos está embolorada. Ou ele nem sabe mais onde ele colocou. Sabe quando você chega em casa e pega uma coisa assim e põe numa gaveta, depois esquece onde está? Tem livro meu lá naquele escritório perdido, não lembro onde está. Eu fico procurando, onde será que eu pus esse livro? A gente faz com a procuração, entendeu? Você chega, enfia lá dentro de uma gaveta, põe no meio de um livro e não acha mais. Na hora do vamos ver contra a doença, contra a opressão, a depressão, contra o inferno, você está desarmado, você está sem a procuração. Então, nessa noite aqui, o Senhor está colocando uma nova procuração na sua mão, em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui, não mais improvável, meu irmão. Viu? Você já vai começar a enfrentar os obstáculos que estão à sua frente em nome de Jesus. Não precisa saber orar, não. Você fala, Senhor, eu ouvi lá que em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu posso repreender a doença, eu posso ter os enfrentamentos. Vem cá, em nome de quem? Que a autoridade que vocês fizeram isso não matou o homem. Pois é, mas ele ressuscitou e deixou a procuração. É no nome dele. Você imagina se nós todos aqui acreditar nisso, tanto de coisa que pode começar a acontecer de hoje para amanhã. Entendeu? O tanto de coxa que pode voltar a andar, o tanto de alegria que pode ser produzida no seu coração, o tanto de correntes que vai ser quebrada em nome de Jesus, que libertação ele vai fazer no seu coração. Você imagina você, no nome de Jesus, a hora que você estiver comendo esse pão e bebendo esse vinho, as doenças não vão poder ficar no seu corpo. Não pode. Tudo aquilo que é antagônico a Cristo e o poder do nome dele, tem que sair do seu corpo, do seu cérebro, sei lá de onde for, das tuas emoções. Você vai sair daqui transformado. E você vai transformar ambientes. Você vai transformar no nome de Jesus ambiente. Começa a chegar na sua casa e orar no nome de Jesus. Entendeu? Começa a orar no nome de Jesus. E não é que eu estava numa casa e a nova convertida, discípula, com o marido, falou, vem cá, o cachorro não está muito bom. Eu olhei aquilo e eu vejo que vocês oram por tudo lá, e eu também vou orar, não pode orar no nome de Jesus? Eu pensei bem, falei, olha, quer saber uma coisa? Se Jesus não curar um cachorro, vai curar o quê? Manda bala. Manda bala. Mas nova convertida, novos convertidos, eles acreditam mesmo. E o cachorro está bonitinho lá, acabou aquela tossaiada do bicho. E aí falei com ela e com o marido, você já pensou se você começar a orar não só para o cachorro, mas para a gente de carne e osso? Começando por vocês? Novo convertido é fogo, meu irmão. Você põe ele no caminho, você fala para ele, não, manda bala, ele manda mesmo. Mas nós, os mais velhos, a gente fica meio assim. Você dá uma olhada, aqueles que tiver ainda na frente a procuração... Será que isso vai funcionar? Não vai? Funciona. Em nome de Jesus, funciona. O Senhor quer renovar sua fé? Funciona, meu irmão. Usa isso na célula, líder de célula, membros de célula, ora um pelo outro em nome de Jesus. Maridão, enfia a mão na cabeça dos filhos, da mulher,
Esposa querida, amada, enfia a mão na cabeça do marido se ele estiver meio caidão, os filhos ali. Ó, meu irmão, se levanta dentro da sua casa, lá na sua empresa, meu irmão, põe os capirotos para correr, põe os demônios para correr em nome de Jesus. Deixa um ambiente abençoado para ganhar dinheiro, meu irmão. Olha, na sua célula, se levanta em nome de Jesus lá, porque Deus vai salvar as vidas. Pessoas improváveis. Como é que ele transformou pessoas improváveis em líder extraordinário? Agora eles acreditavam que podia usar aquela procuração. Outra coisa importante, ó. Versículo 2, ó. E eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo a proclamar em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha aqui, ó. Olha o versículo 10, ó. Saiba, senhores, e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos. Agora, o improvável que usa a procuração em nome de Jesus, ele tem como base de vida a extraordinária ressurreição de Cristo. Você não vai usar um nome morto que não tem efeito, que a procuração não funciona para morto. Se morreu, no caso de Cristo, não funciona. Se ele não ressuscitou, é mentira. O inferno não vai se dobrar perante uma procuração falsa. Mas o inferno, quando os discípulos falaram, olha, é no nome de Jesus, mas eu quero dizer a vocês, ele está vivo, é por isso que funciona. Então isso aqui, ó, se a gente não tomar cuidado, vira um ritual piegas. A gente repete todo mês. Um pouquinho de suco assim, e um pãozinho aqui, não altera nada. No fundo, a gente não acredita que Jesus está vivo. Jesus está vivo, queridos. E quero te dizer, eu já falei com ele hoje. E ele respondeu ao meu coração. Você já falou com ele hoje? A gente não fala, meu irmão, porque a gente não acredita que ele está vivo. Mas ele está vivo. Aliás, eu queria dizer para você que nós somos tão amados por ele, que quer a gente acredita ou não, ele está ali, irmãos, nos libertando, abençoando, nos guardando. No pior momento da viagem, ele está ali. No vale puro, ele está ali. No momento de fraqueza da alma, da fé, ele está ali. Mas é muito bom poder afirmar, olha, eu estou falando no nome dele, sabe por quê? Porque vocês crucificaram, mas ele está vivo, ele ressuscitou. Ele cuidou de mim, eu voltei a pescar, eu estava tão desanimado que eu voltei a pescar, levei 7 comigo. De repente, alguém lá da praia diz assim, vocês já pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Eu não sabia quem era. E que nada, está com o braço cansado de jogar a rede. E aquele cidadão lá da praia, que eles não conheceram direito, disse assim, ó, faz o seguinte, à sua direita, lança a rede. E eles lançaram e a rede pá, firmou. 153 peixes. Ué, mole, meu irmão? E eles foram puxando, aí Pedro falou, é ele. É ele. Mas estou com uma vergonha dele, porque eu falei que não ia negar, e ele negou, ele olhou eu, a hora que ia indo preso, o olhar dele cruzou comigo. Foi um olhar de misericórdia, mas estou com maior vergonha. Além disso, estou desencaminhando você, em vez de pescar a alma, eu estou aqui pescando, mas é ele. E ele falou, vem cá. Já tinha um foguinho armado ali. Ele preparou um peixe, eles comeram, e Jesus começou a dizer a ele, tu me ama, Pedro? Aí ele meio sem graça, ele falou, o senhor sabe, né? Olha, eu não vou nem pisar na bola outra vez e dizer que eu morro pelo Senhor, porque eu já dei um furo, mas o Senhor sabe todas as coisas, eu estou aqui. E ali, ele restaurou, ele está vivo. Ó. Ele cruzou comigo lá depois de ressuscitar. E agora não tem maior problema se vocês matar eu ou não matar, para mim não tem o mínimo problema. Vocês podem matar eu, mas não podem mais matar ele. E se não pode matar ele, não pode matar eu também. Essa fé, entendeu? Ele está vivo. Então, a base da ressurreição era a pregação deles. A base da ressurreição. Então, quando você está dizendo para alguém sobre o amor de Jesus, você está dizendo que ele está vivo, as pessoas não sabem.
Mas as pessoas só sabem que Jesus está vivo porque elas veem Jesus vivo em você. Elas veem Jesus vivo. Elas sabem se o seu Jesus é morto, se o seu Jesus é vivo. Elas sabem se o seu Jesus ainda está pendurado na cruz ou a cruz está vazia. Elas sabem pelo pique seu, pela conversa, pelo amor seu, pela autoridade sua, quando você fala no nome dele. Improváveis, mas que agora tinham uma fonte de autoridade, o nome de Jesus. E essa fonte de autoridade era real e objetiva, porque era baseado na ressurreição de Cristo. Outra coisa importante, havia uma marca neles, que é a marca de Jesus. Ao versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tinha jeito de negar. Havia uma marca. As pessoas percebem em mim essa marca. A gente faz um monte de tatuagem, às vezes fazemos, né, umas tatuagens no corpo, porque a gente quer mostrar alguma coisa. Às vezes o nome de alguém que a gente ama, tal, são marcas, né? Mas e as marcas de Cristo? Paulo dizia assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Uma marca inconfundível, que a pessoa olha. Isso só pode ser percebido através do nosso testemunho público. Então, eram pessoas improváveis, mas um testemunho público extraordinário. Testemunho deles, entendeu? Olha o 10, Saiba os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Testemunho. Esse é o testemunho público deles. E o 13, um testemunho reconhecido pelo adversário, o 13, Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que era homem comum e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles estavam com Jesus. E é um testemunho que dá o resultado do versículo 21. Pega o versículo 21, olha o resultado de um testemunho cristocêntrico. Quando o improvável começa a dar o seu testemunho. Olha o 21, Depois de mais ameaças, eles deixaram ir. Não tinha como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Todo o povo estava louvando a Deus. Testemunho. A marca de Jesus. Olha, um aluno, uma aluna na faculdade, na escola, que tem as marcas de Jesus, ela faz a diferença numa sala de aula. Viu? Ela faz a diferença. Sabe que eu vi um testemunho em novembro passado em Marília que mexeu comigo. A adolescente disse, olha, eles gozavam de mim na minha sala de aula porque eles faziam balada e queriam que eu participasse. E eu dizia a eles com convicção, não, meu negócio não é balada, meu negócio é Jesus. E eles faziam bullying de mim porque, você não fica com ninguém aqui, você não fica com ninguém, tá? Não fico com ninguém, não. Já estou com Jesus, não preciso ficar com ninguém. Segurando sua pureza ali, um adolescente. E aquela pressão, e ela testemunhando. E a célula dela é depois da faculdade. E de repente as amiguinhas deprimidinhas, os adolescentinhos deprimidinhos, com problemas enormes com o pai, vendo a vivacidade dessa menina e vendo as marcas de Cristo na vida dela, começou a perguntar por que ela era diferente, por que ela tinha um confronto tão firme contra aquelas coisas, contra aquelas posições que elas não tinham. E ela começou a convidar as meninas. Ela multiplicou 6 vezes a célula dela só com alunos da escola. Pessoas ganham para Jesus. Era a marca de Jesus, irmãos. Entendeu? Sabe onde você trabalha, onde você vive, onde você está. As pessoas se converterão através da marca de Jesus. Que eles vão ver em você. Entendeu? As marcas de Jesus atraem as pessoas para Cristo. Só que as marcas de Jesus é de um improvável que foi transformado por Ele. Uma improvável que foi transformada por Ele. Como Jesus transformou pessoas improváveis em líderes extraordinários? Primeiro, era improvável, mas passaram a representar o nome extraordinário de Cristo. Segundo, era improvável, mas agora tinha como base de vida a extraordinária ressurreição de Cristo.
Terceiro, era improvável, mas agora tinha um testemunho público extraordinário. E para arrematar aqui, eram pessoas improváveis, mas agora tinha um projeto de vida extraordinário. Então, a nossa chance de ganhar um projeto de vida extraordinário é chegar em Jesus. Nós já temos alguns projetos de vida, alguns não têm, nem sonho, nem nada, que ele é horizontalizado, é para você viver aqui. Vou fazer tal curso para ganhar X e tal. Vou casar com não sei quem ou com não sei quem para formar uma família, é horizontalizado, é aqui. Mas tem um projeto verticalizado para nós, né, que não acaba aqui, que ele vai até o fim. Que é um projeto maravilhoso, que qualquer um pode pegar. Alguns já abraçaram e o projeto é tão maravilhoso e a necessidade tão grande, e eles demonstraram um amor tão grande pelo projeto que já estão com tempo integral. Eu fui chamado das oficinas de ventilador primavera, da oficina SUS de graxa, para tempo integral, mas queria dizer que quando eu entrei com tempo integral, em 85, eu já tinha ganhado muitas almas para Cristo, inclusive os amigos que trabalhavam comigo ali. Eu trabalhei 2 vezes nessa indústria. Primeira vez eu trabalhei chapado, fui mandado embora porque eu já tinha matado todos meus parentes, faltava segunda-feira e... mas faltou porque a minha tia morreu um dia, muito gozador, o gerente, o Rubim, falou assim, vem cá, Temis, para com isso, porque você não tem mais parente vivo, né? Mas é que a segunda-feira ruim, mal embalado da sexta. Mas voltei lá, convertido, né? E agora o Senhor começou a me dar algumas almas lá dentro. Em 85, o Senhor falou para mim, fazendo uma pregação em José Bonifácio. Eu fazia as pregações no sábado, no domingo, depois vinha embora, porque tinha que trabalhar na segunda. E eu ia indo para o ônibus, a família que me acolheu lá, que eu estava pregando, eu ia indo para o ônibus, e quando eu estava chegando no ônibus, ele chama Parra, ele tinha uma loja de peças, ele pôs um cheque no meu bolso. Eu não queria pegar, mas ele pôs um cheque. Falou, não, senhor, você ficou aí sábado, domingo comigo. Minha filha estava desviada, o senhor orou com ela, começou a falar com ela, ela ouviu o seu testemunho, ela voltou para a igreja, está animada, foi renovada. Eu quero te dar uma ajudinha aí. E depois, eu subi no ônibus e o ônibus saiu, eu falei, eu com uma vontade de pegar para ver de quanto era o cheque. Falei, meu Deus, puseram um cheque, quanto que é? E andou um pouquinho, saiu na estrada, eu peguei o cheque, era 2 vezes o salário que eu ganhava. E o Espírito Santo disse, olha, você vai vir para a minha obra, eu que vou te sustentar. Por quê? Porque, meu irmão, o projeto de vida extraordinário entrou no meu coração desde o primeiro dia que eu tive a experiência com o Senhor, em 22 de fevereiro de 80. 22 de fevereiro de 80, quando eu entrei numa sala de uma casa de recuperação, e que o obreiro pôs a mão em mim, me ungiu com óleo, uma voz falou assim, você não está recuperando de droga, você está sendo preparado para realizar um projeto extraordinário. Improvável, improvável. Alguns improváveis amigos são tão improváveis que já morreram. Na faixa de 50, 60 anos, amiguinhos, já foram. Improvável. Mas aquele projeto extraordinário entrou no meu coração. E eu comecei a trabalhar com tempo integral em 85. Então, estou diante de pessoas aqui que precisam de começar a abraçar esse projeto, sabe aonde? Na família, no serviço, onde mora. Entender que tem as marcas de Cristo e que tem um projeto extraordinário para realizar. Mas não é o projeto. Você quer que seu projeto horizontalizado vai bem? Você quer que o Salmo se cumpra? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Ele quer satisfazer o desejo do seu coração. Você não quer satisfazer o desejo do coração dele? Ele tem um desejo. Ele tem um desejo. Ao versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando no número dos homens que creram, perto de 5.000. Isso aqui é o projeto. O projeto de Deus é salvar o mundo.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes a gente, enganosamente, acha que o projeto de Deus é só pregar, ou cantar, ou ensinar. Não, o projeto de Deus é gente, é vidas. Projeto verticalizado, ele deixou, Jesus iniciou a tarefa e passou para a igreja. Qualquer um pode fazer, sabe por quê? Você não precisa fazer curso teológico. Você não precisa saber pregar, o projeto de Deus é maravilhoso. Você não precisa saber falar inglês, nem qualquer outra língua, a não ser a língua do Espírito Santo, se ele te batizar com fogo, aí está bom. Então você fala em línguas aí, que aí é bom, mas não precisa de mais nada. Precisa, sabe do quê? Para abraçar esse projeto? Do lado esquerdo seu bate um coração. Deus quer satisfazer os desejos do seu coração. O que você quer ser? O que você quer de Deus para ser bem-aventurado aqui na terra? O que você precisa? Ele quer. Mas e o desejo do coração dele? Você não quer acertar o seu coração com o desejo dele? Aliás, eu queria te dizer que os desejos do seu coração para se estabelecer como um empresário, como uma pessoa bem-sucedida, uma família bem-sucedida, tem que ser acoplado ao desejo de Deus verticalizado, que é salvar a humanidade. Olha, essa ação dessa cura aqui, o texto aqui está dizendo 5.000 homens, mas 5.000 homens tem uma mulher cada. Tem filho, não é um filho. Aqui tem mais de 20.000 pessoas, uma cura. Você imagina Deus usando você com as marcas para orar pela tua família, operar um milagre na sua família, na sua casa, quantas pessoas vão converter? Você imagina se você abrir o seu coração como um improvável, mas não mais improvável, porque tem um projeto de vida extraordinário. Além das coisas passageiras, temporâneas, que você é vitorioso aqui, horizontalizado, você tem coisas que vai para o outro lado, verticalizada, porque naquele dia, como diz Mateus 25, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possua o reino que eu te preparei antes da fundação do mundo. E sabe por quê? Eu tive fome e você me deu comida. Eu tive sem roupa e você me deu roupa. Eu tive sede e você me deu água. Eu estive preso e tu me libertaste. E aí os justos dirão que este é um projeto extraordinário. Mas quando é que nós fizemos isso? É tão natural em quem ama. Chega naquele dia, mas será que a gente fez tudo isso? Sim, vocês fizeram. Porque quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. É isso que você vai receber. Olha, não vai dar nota se você canta bem. Se você puder cantar bem, canta, viu, meu irmão? Se você toca bem, se você puder tocar bem, toca. Você prega bem, como eu prego bem, amém. Mas a nota não vai ser pelo que eu prego, eu canto. Entendeu? O comitê de recepção, encabeçado por Jesus Cristo, será na base de que o quanto você se envolveu com um projeto extraordinário, verticalizado, de salvar o mundo. E você pode fazer alguma coisa, porque você não é mais um improvável. Você não é mais improvável horizontalmente, você vai crescer, e você não é mais improvável no estabelecimento e no avanço do reino de Deus, porque Deus vai usar a sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Esse ano ainda você vai sentar com alguém aqui, querida. Você vai trazer no banquinho, e passa a mão no banquinho, aqui nas costas dele, assim, ó. Assim, ó. Por dentro, assim, ó. Aí fala, ó, esse aqui pode deixar comigo, porque essa vaga aqui eu vou trazer uma alma. Fala aí, meu irmão. Fala pela fé, esse ano ainda. Passa a mão assim, ó. Eu estou abraçando o projeto mais fascinante da terra. Pode deixar essa cadeira comigo aqui, porque até o fim do ano alguém vai ocupar, alguém que eu vou amar, vou orar e vou trazer para o Senhor Jesus. Sabe o que vai acontecer no fim do ano, meu irmão? Leva lá na célula aqui. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a orar por um lugar maior. Nós vamos
para um lugar maior. Sabe por quê? Porque vamos ser uma igreja não de improváveis, dependente, doente, mero frequentador. Vamos ser uma igreja de discípulos fiéis. Aleluia! Viva o Rei! Olha aí, ó, o que o senhor faz? Olha aí, olha para o rostinho deles. Ninguém é mais improvável aqui. O improvável é Satanás e ele está vencido em nome de Jesus Cristo. Debaixo do seu pé, em nome de Jesus. Então, arrematando para tomar a ceia, meu irmão. Como Jesus transformou pessoas improváveis em líderes extraordinários. Primeiro, eles deixaram de ser improváveis para usar o nome extraordinário de Jesus. Segundo, deixaram de ser improvável porque tinha como base de vida a extraordinária ressurreição de Cristo. Terceiro, deixaram de ser improvável porque tinham a marca de Jesus através da ousadia no testemunho público. Quarto, deixaram de ser improvável porque abraçaram o projeto de vida extraordinário de salvar o mundo em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé para cear? Pode ficar, mesmo aqueles que não são batizados, que vai cumprir isso daqui uns dias, vão ficar em pé também e vão participar espiritualmente. Vai dizer assim, Senhor, eu ainda não sei como que é esse negócio de batizar, por que tem a ceia, como é que funciona isso. Mas até que isso aconteça, eu quero aqui participar da sua vida, Jesus. Não preciso pegar o pão, o vinho ainda, mas eu quero a sua vida. Eu vi aí que eu posso deixar de ser improvável. Você vai falando assim com o Senhor. E nós vamos participar da ceia. Amém? Não há mais improvável. Não há mais impossível. Não há mais impossível para Deus. Porque não há improvável para Deus. Aleluia. Vamos consagrar o pão e o vinho. Estende a sua mão. Senhor Deus, estamos consagrando o pão e o vinho para participar dessa ceia maravilhosa. Jesus, eu falei para eles, os seus primeiros discípulos, improvável, estava João e Pedro aqui, né, nesse exemplo.